Narciso jamais se olha. Narciso acha feio o reflexo que não corresponde à imagem que se cria. Narciso não se ama. Antes odeia a realidade do reflexo que nega. Narciso se despedaça no reflexo do olhar do outro que o enxerga e cria. Assim morre Narciso, que jamais se viu, e nasce amor, que o contempla e mata. Vamos às atualidades que são sempre atuais no nosso bloco atemporal. Hoje, o Inclassificável recebe um homem bonito, atestado por uma faixa. Ele é ator, escritor, lutador e modelo. Mister Brasil 2015, um Narciso que até agora não se afogou na própria imagem refletida. Mariano Júnior, muito obrigado, muito prazer estar aqui com você, meu querido, muito prazer. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Mariano, você é um dos homens mais bonitos do Brasil, como eu disse, atestado por uma faixa. Você foi Mister Brasil em 2015. Qual que é a sensação de você receber um título de homem mais bonito do Brasil? Dá uma sensação de poder e ego absolutamente inquebrantáveis? Esse título, acho que ele demorou um tempo para chegar na minha vida. Foi uma construção de alguns anos até eu achar que eu estava preparado para participar desse concurso. Eu moro em São Paulo já há 13 anos. Desde quando eu cheguei do Sul para morar em São Paulo, eu já recebia convites para participar do Mister Brasil. E quando eu recebi esses convites nos primeiros anos, eu achava que eu não estava pronto para participar. Eu achava que eu tinha que me cuidar, pele, sorriso e construção física, corpo. E com esse passar desse tempo, eu acho que eu fui me aprimorando e me preparando psicologicamente para lidar com isso tudo. Até que após 8 anos de São Paulo, quando eu resolvi aceitar esse convite, eu achei que eu já estava preparado caso eu viesse a ganhar para lidar com isso. Então não, acho que nunca subiu a cabeça como uma sensação de poder. Mas Mariana, quando você fala em preparo, que tipo de preparo que você fala? Preparo no sentido estético mesmo, de ser um cara bacana, bem apresentável, bonito, carismático, ou preparo em relação ao assédio, ou preparo em relação à percepção de que talvez existe um preconceito, o cara é bonito, é burro, ou não tem outro talento, ou preparo para sofrer a angústia de sofrer esse preconceito? Que tipo de preparo eu acho que o preparo abrange todas essas coisas que você falou. Porque estética, eu acho que foi o passo inicial. Eu quis corrigir arcada dentária, ficar com um sorriso legal. Eu vim do interior do Paraná, então morava em São Paulo, cheguei aqui com pouca grana, então quando surgiam os testes de moda, eu tinha que economizar, eu fazia muitos testes, eu ia a pé, então a poluição, minha pele começou a reagir, comecei a ter espinha, então tive que tratar da pele, teve esse preparo físico, o preparo psicológico e esse amadurecimento intelectual, eu acho que porque o concurso de Mister, ele em si você tem esses questionamentos, não é só a estética, né? Você tem que ter algo mais, então a fornecer, a passar. Então não é só a estética que conta, né? Você tem que ter esse preparo intelectual, ter esse lance de trabalhar. Qual é o preparo intelectual de um homem que está no concurso de Mister Brasil? Eu acho que é saber se comunicar, saber ter uma mensagem construtora para quem está acompanhando, que não é só porque senão o modelo ele fica preso a isso, né? O modelo estético, o estereótipo do cara que é legal, sacou da camiseta bem, mas não... Você sofreu esse preconceito? Ele é bonito, mas ele é vazio. A beleza te abriu, naturalmente, muitas portas, mas ela deve ter fechado algumas pelo preconceito. Você acha que ela foi um demérito em algum momento na sua vida, na sua carreira? Acho que sim. Tem uma frase que eu costumo usar muito em entrevistas, que é uma frase de Fernanda Montenegro, uma atriz que eu admiro muito, que ela diz, a beleza ela é importante nos primeiros 15 minutos, depois tem que ter algo mais a doar. E realmente acontece isso, porque no meu caso que vir para São Paulo, quando eu vim para trabalhar com uma proposta a convite de uma agência de moda, e aí chegou aqui, essa agência de moda me indicou a fazer teatro, porque pelo lance da comunicação, eu sempre gostei muito de conversar, muito sociável, e eles acharam que seria legal até se eu não fosse trabalhar na área como ator, mas para publicidade, me ficar mais desinibido nos testes.
E quando eu comecei a estudar teatro, que eu me encantei pela arte, e eu ia fazer teste para grandes produções do audiovisual, realmente você sentia um pouco de bloqueio da direção, da produção, pelos lances da estética. É só modelinho, acho que melhor não. Melhor vamos para uma galera que tem um meio intelectual mais desenvolvido, porque o modelo é isso. Ele vai saber posar para a câmera, mas na hora de falar vai ter esse bloqueio. Então, sim, tem um pouco de preconceito que tem que ter um jogo de cintura para lidar. Tanto é que eu demorei para fazer aí a minha primeira grande obra no audiovisual, depois de 10 anos de São Paulo. Eu me formei nos 3 primeiros anos, demorei depois mais 7 anos estudando, com o dinheiro que eu ganhava na moda, investindo em cursos no audiovisual, para eu ter minha primeira grande oportunidade. Você atuou em várias frentes, né? Você é ator, você faz um trabalho como lutador, competiu como lutador, foi modelo. Você já se encontrou? Ou ainda vai ser alguma coisa quando crescer? Eu acredito que é uma busca sem fim, ela é infinita. Atualmente eu me vejo muito realizado e gosto muito de estar em cena, de estar na frente da câmera, de estar interpretando, mas não ponho limite para que eu possa ser, não. Eu gosto de lutar, mas hoje não tenho mais intuito nenhum de competitivo. Hoje, para mim, a luta é um hobby, gosto de treinar, é um lifestyle que eu trouxe, que inclusive abriu portas para mim com relação à moda, porque para mim o treinar o modelo, como ele tem que estar sempre com o corpo legal, um dos trabalhos é treinar para ele estar com o corpo legal. Para mim, eu nunca vi o treino como trabalho, porque eu gosto de treinar, eu me realizo treinando. Então, assim, ele já virou uma consequência de eu estar sempre com o corpo legal, porque eu não via como um martírio ter que ir treinar. Eu vou treinar, simplesmente vou treinar porque eu gosto de treinar. Se eu não treinar, eu fico mal-humorado. Então, assim, tô buscando, aprendendo. Cada dia que passa, se aparece uma coisa nova, eu vou buscar. Você atuou bastante, então, no meio da moda. Existe muito assédio no meio da moda? Existe uma questão daquela ou dá ou desce, ou pega ou desce? Existe algum tipo de chantagem subliminar, sutil, dentro do meio da moda para ascensão na carreira? Existe o assédio, sim. O da Odécio, no meu caso, nunca aconteceu, não, mas já recebi alguns convites. Alguns, não foi um nem dois, não. Acho que dá para contar nas 2 mãos, se não passar das 2 mãos. Tem convite, propostas, que assim também não é uma coisa de dar ou desce, mas de repente eu acho que você pode ter uma oportunidade aí, vamos sair para jantar? Como é que tá de agenda? Vamos tomar um cafezinho, queria bater vou lançar uma campanha nova. É um convite sutil, né? Vamos sutil. Conversar. Eu nunca tive um convite escancarado, não, assim, ou dá ou desce. Mas você pega nas entrelinhas que tem um intuito a mais nesse convite de almoço, nesse convite de café. Mas também tem outros que não são realmente profissionais, que querem sentar e bater esse papo. Vamos bater um papo, vamos ver se é o cara legal que eu quero para a campanha. Então tudo é como você se posiciona, a tua postura com relação à pessoa que quer contratar. Mas que existe. Tá, mas como é que você estabelece, primeiro, essa diferenciação entre uma postura, entre uma pessoa que está querendo ter uma aproximação profissional com você, ou algo mais, e como é que você nega de maneira sutil? Dá para você negar de maneira sutil e continuar com uma parceria comercial, profissional, tranquila nesse sentido? Ou alguém já te cantuou, te colocou na parede? Ou dá ou desce? Então, não. Como eu sempre fui, eu já sou um cara meio alto, meio fortinho, tenho esse jeito de falar mais descolado e normalmente nesse bate-papo as pessoas já ficam sabendo de onde eu vim, como é que é o histórico de luta, então nunca tive esse lance de precisar chegar assim ou dar o desce, porque acho que a galera tinha medo mesmo de apanhar. Pô, esse maluco vai meter a porrada. E que não seria uma coisa difícil de acontecer se eu chegasse e achasse que eu estava sendo desrespeitado. Eu acho que cada um tem o seu direito. O seu direito começa onde termina o do outro, né? Então, assim, as propostas tem sim formas de sutil de se dizer não e não fechar portas. Eu acredito que, assim, legal, respeito demais a tua orientação, mas para mim, assim, não vou generalizar a caminhada de cada um caminha com as pernas que tem. E se sujeitar a isso, e depois chegar na tua cama, deitar e dormir, meu parceiro, abraça a causa, vai crescer profissionalmente, é o teu sonho, vai que vai.
Eu não iria, pra mim não iria, eu acho que não iria, não sei porque eu não passei por isso, mas eu acho que eu não iria dormir confortável. Então, assim, eu agradeci a oportunidade, falar, pô, não é o meu barato fazer isso só pelo reconhecimento profissional, eu vou contra a minha índole de crescer como um profissional. Eu vou estar me vendendo, não vou ser um grande profissional que foi comprado porque é um grande profissional. Ele é comprado porque é o cara que saiu com, então, eu preferi. Esse assédio, quer seja sutil ou mais direto, é feito no meio da moda mais por homens ou por mulheres? Ah, muito maior por homem. No meu caso, né? Mas eu acredito que tem por homens com relação à mulher. Mas é que o meio da moda é um meio que... Mais gay? Ele é muito mais dominado pelo público gay, né? Então, e eu sempre tive essa característica, não sei o porquê, mas de chamar a atenção do público bonito, gay. cara. E eu, então, obrigado. Mas eu sempre chamei muita atenção do público gay, cara. Mas sempre o assédio foi mais, no meu caso, não posso generalizar, mas no meu caso sempre foi mais. Pois é, mas do qual é o público seu gay. grau? Agora tá na moda falar de fluidez sexual, né? Existe toda uma geração que agora se coloca como bissexual, ou mesmo pessoas, ou homens ou mulheres, que saem com o sexo oposto, mas eventualmente dão uma escapadela. Qual o seu grau de fluidez sexual? Caramba, esse esses lances de fluidez, de cis, ainda preciso estudar um pouco Como mais é que a você respeito. se... Me Não precisa identifico estudar. hétero. Como é que você se define como orientação? Heterossexual. Minha satisfação, meu prazer é completamente com mulher. Você nunca ficou com um rapaz? Nunca fiquei. Assim, em cena já. Tive uma cena, inclusive, muito engraçada na Dona do Pedaço, que se rolava nos bastidores, a minha última formação de cinema, que foi uma das maiores escolas que eu tive, assim, foi um grande diretor que me ensinou muito artisticamente, que me quebrou padrões artísticos por eu ter vindo lá da luta. A arte, ela me quebrantou muitos padrões, porque eu vi um cara preconceituoso para São Paulo. Fui criado no Preconceito interior. em relação a quem? Ao quê? Ao gay, né, cara? Eu vim da luta, um meio machista, e criado no interior do Paraná, de repente tá estudando teatro, que te abre pro mundo, você fala, cara, o preconceito aqui não pode existir, se é isso que você quer. E o teatro, porra, mudou minha vida, eu fiquei apaixonado por essa parada. Então eu comecei a quebrar tabus e entender que a vida, o amor é mais do que isso tudo que eu fui criado no interior, né? Que você vê, porque no interior rola muito mais isso de preconceito. Pelo menos no interior do Paraná, onde eu fui criado, que eu acredito que isso até hoje, eu não vou com muita frequência, mas eu acredito que até hoje. Mariano, saindo do espaço da moda, o que te sensibiliza? O que te angustia de fato na sua vida? O que te deixa down? O que te deixa deprimido? O que te deixa para baixo, no sentido de você querer fugir desse problema e às vezes não querer enfrentar esse problema? Viver de arte já é angustiante, né? Viver de arte não instável? É instável. É instável total, porque assim, eu agora no momento não estou contratado, acabou o meu contrato, eu tenho um filho que vai fazer 4 anos. Eu, graças a Deus, eu fui abençoado em poder, paralelo com a interpretação, trabalhar com moda. Mas eu tenho um montão de grandes amigos atores que não trabalham com moda. E aí veio a pandemia. Cara, veio a pandemia, como é que acontece? O primeiro mercado que eles limitaram foi a publicidade. E aí você não tem nada para trabalhar, como é que essa galera ia sobreviver? Eu tive diretores que me dirigiram que vieram à falência na pandemia. E são grandes diretores, inclusive, que Deus o tenha, os dois em um bom lugar, aí, meus 2 diretores, grandes diretores, me ensinaram muito, os 2 foram embora, um na pandemia, outro depois. Que a vida... Faleceram, quem os são? 2, o Antônio Neto e Jair Aguiar. Jair Aguiar faleceu depois e o Neto... De Covid? Um deles foi de Covid, o outro foi problema de saúde que não foi relacionado ao Covid. Ele já tinha tido um problema de tumor e tal, e depois teve, acho que foi internado, teve não sei se foi insuficiência respiratória, qual foi. Eu sei que os 2, eles foram embora e mesmo eles tinham uma escola de teatro e veio a pandemia e aí essa instabilidade, de repente estavam os 2 financeiramente numa situação muito complicada. Então assim, nesse momento, eu não estou contratado de nenhuma emissora. Tem alguns projetos, mas ainda que a gente está em negociação, mas não estou com o contrato assinado. Então, se eu não tivesse o trabalho paralelo com moda, que também não é uma coisa que está fechada. Eu estou fotografando hoje, talvez semana que vem eu não tenha nenhum trabalho.
Entendeu? Então viver de moda já sensibiliza Você demais a vive numa pessoa. angústia da instabilidade. Da Você viveu de quê instabilidade. durante a pandemia? Vários atores, vários modelos, vários artistas perderam completamente a renda e se transformaram em verdadeiros proscritos na profissão, porque não tinham nenhum tipo de trabalho. O que te sustentou durante a pandemia, A pandemia. em que o mercado de arte estava totalmente fechado? Então, a pandemia foi um momento que eu sempre tenho um anjo da guarda, né? Eu me refiro muito a Deus, né? Eu sempre fui um cara muito bom administrador, eu considero um bom administrador, que eu sempre tive o pé no chão com relação a material, porque eu sempre guardei, sempre que entrava a grana, ou eu investia em curso, ou eu guardava, eu poupava, porque eu sabia que, pelo menos até depois de 10 anos de São Paulo, onde eu comecei a ter espaço no grande mercado audiovisual, eu sabia que a moda ela iria limitar. E se lá na frente esse mercado me limitasse, eu não tivesse nada, não tivesse guardado nada, o que eu ia fazer da minha vida? Que aí o tempo passa, de repente eu não tenho mais nada e não estou mais trabalhando com moda. Então eu sempre investi. Eu guardava e investia na bolsa. E cripto, né? Veio a cripto, e a sorte, o que me Você é um salvou investidor, legal, Mariano. o que me salvou legal, de verdade, na pandemia, foi uns investimentos que eu acertei de criptomoeda. Porque enquanto o mercado nacional caiu, a cripto subiu. E a cripto foi o que me salvou na pandemia. Você estava casado durante a pandemia? Até o meio dela. Estava casado. Muitos casais relatam que sofreram problemas exatamente por esse excesso de proximidade e falta do que fazer, no sentido de trabalho, às vezes, e de convívio forçado durante a pandemia. Você acha que isso é que destruiu o seu casamento? Você está divorciado hoje, né? Eu estou divorciado, eu separei da mãe do meu filho. Eu acho que isso ajudou. Eu acho que somou sim, porque a gente começou a ter muito mais desgaste, né, pelo convívio. Eu tive que ficar muito dentro de casa e a gente estava morando junto e ela... que ela te obrigava a limpar a casa? Não, ela não obrigava, não. Não foi isso que aconteceu, não. É porque ela é médica, né? E pandemia foi pra linha de frente. Não era a especialidade dela, acho que E de você ninguém. era o dono de casa? E eu acabei ficando em casa. Muito bem. E aí acabou que não era obrigação, não. É que eu tenho toque. Eu sou um cara que eu fico organizando, né? Minhas coisas. E você pode chegar a qualquer hora, sem marcar na minha casa, você vai ver, minhas coisas podem estar até empoeiradas. Você virou a mas governanta tá da casa. tudo organizadinho. E aí ficar em casa, e arrumando bagunça, lava roupa, e faxina, e lê, fadiga de ler, aí eu gosto de ler alguns livros pesados, e então também a cabeça vai enchendo, e o desgaste, a gente começou a ter muita discussão, e nosso filho crescendo, e é o nosso grande amor, e a gente discutindo muito na frente dele, e aí eu numa discussão um dia muito quente, eu falei, na moral, nós dois estamos, os dois infelizes, e nós estamos deixando o que a gente mais ama crescer, vendo um mundo que não é um mundo que nenhum de nós dois acreditamos, né? Que é esse mundo de briga, de discussão. Então acho que para a gente ter uma vida legal e criar o nosso filho da forma que a gente quer criar, acho que o negócio é cada um ir para o seu lado. Partiu de você, o término. Partiu de mim, Em alguma aí fui medida, embora. você não diria que você ficou dentro de casa? Você era investidor, você tinha suas economias, mas ela ia para a linha de frente, salvava vidas como médica. Você não se sentiu dentro dessa regulação dos papéis normativos de separação de homem e mulher, o homem macho provedor, de alguma forma castrado por você ter virado, entre aspas, a dona da casa, a governanta, e ela ir para a profissão, ela sair para a rua para matar um leão por dia e você cuidar do filho, da casa, o que é um papel maravilhoso. Uhum. Mas de alguma forma isso não te castrou assim, você que é um homem forte, bonito, intempestivo, lutador, isso não te castrou de certa forma? Não vejo que me castrou, não. Ou você sentiu dessa forma? Não, eu sempre soube lidar, né, com isso, porque sempre vivi de arte, sempre vivi não, né, porque meu primeiro curso eu paguei trabalhando de barman, minha formação de teatro. Mas desde que o mercado me aceitou de moda, eu soube lidar bem com a ansiedade de quando não tinha trabalho, de ficar em casa, querer buscar evoluir intelectualmente em livros. Então eu sempre soube controlar esse lance de ficar em casa, porque eu sabia que, graças a Deus, uma hora ou outra ia entrar um trabalho, uma campanha, e essas campanhas normalmente conseguiam me salvar um mês. E como, graças a Deus, eu fui abençoado com relação a esses investimentos, e não precisei depender financeiramente dela, não me senti castrado. Talvez se eu tivesse dependido,
Eu acho que pesaria mais. Essa puta, não investi nada, gastei toda a grana, agora veio a pandemia, não tenho nada para fazer, tô dentro de casa lendo, minha mulher me bancando. Talvez, eu acho que se fosse a ocasião, eu me sentiria, eu acho que sim, castrado. Como fui abençoado e não foi essa ocasião, não me senti não. Acho que o desgaste veio acontecendo do relacionamento e a pandemia somou para que esse desgaste aumentasse. Mariano, o que te assusta mais? A velhice, a decadência ou o esquecimento? Esses últimos tempos aí, a gente perdendo grandes pessoas aí, né, grandes personagens, eu acho que a velhice não me assusta, não. Não te assusta, mas você já me contou que você fez vários procedimentos estéticos. Essa não é uma maneira de escapar da velhice? Você que é um homem tão bonito assim e usa a sua beleza também na sua profissão? Não, aí não é escapar da velhice. Eu acho que é uma forma de continuar mantendo uma oportunidade profissional. Mas é enganado. Mas talvez seja, sim. Talvez. Mas eu, por exemplo, esses tratamentos estéticos que eu também não escondo de ninguém, eu faço normalmente quando eu não estou em obra. Porque agora, a última novela que eu estava fazendo, eu fiquei completamente sem fazer nenhum tratamento estético, porque ele acaba congelando algumas expressões. E a gente, na emoção, a gente precisa de... Botox. E eu acho que o Botox, ele dá uma congeladinha, entendeu? Ele dá essa sensação mesmo de rejuvenescer mesmo um pouco. Eu me sinto também depois do tratamento. Mas durante o processo eu aceito total a ruga, aceito total pé de galinha, aceito total cabelo que tá vindo branco, barba branca, meu filho tá crescendo. Ficar mais feio para um papel, envelhecer, perder um dente, raspar a cabeça de alguma forma, fazer um cara num campo de concentração? Você toparia conspurcar esse elemento de profissão que você tem, que é a beleza, em nome de um papel gratificante que te projetaria? Eu acho que meu sonho seria esse. Você quer ser feio? É um dos grandes... Não é quer ser feio, não. Eu quero ser um grande artista. Boa. Eu não quero ser lembrado só porque tem uma puta estética, não. Sim. Porque eu acho que não é assim que se faz um grande artista. O grande artista é desafiado fora da zona de conforto, né? É assim que você vê os grandes construindo, pelo menos quem eu admiro lá fora, do cinema americano principalmente, né? Você vê a galera ter modificações físicas que você fala, que isso, cara? Christian Bale, puta... Você fala, o que esse cara faz, né, meu? Essas modificações eu acho que é o que constrói o grande artista. É isso que separa o homem dos meninos. Senão você vai ficar fazendo sempre a mesma coisa e estereotipado. Você acha que ser um ator te possibilita viver várias vidas e fugir do cotidiano, fugir das próprias angústias pessoais? Quando você pega para si as angústias do personagem e de alguma forma você amadurece através dessas angústias que nem são necessariamente suas? É um aprendizado para você ser um bom ator? São as duas perguntas que eu te faço. E você se considera, hoje, um grande ator? É um aprendizado. Cada personagem é um aprendizado, principalmente quando ele te coloca fora da tua área de conforto, né? É um aprendizado que ele é imensurável, cara. Você tem que viver. É igual ser pai. Não se ensina, você tem que ser. A emoção de ser pai, assim, é uma parada que não tem como ensinar, você tem que viver. E o personagem é isso, né? Você se doar para viver ele. Eu aprendo muito nessas construções, quero construir esse tipo de personagens distantes para ter esse reconhecimento profissional. E qual era a segunda pergunta? Você se considera um bom ator? Um bom ator? Eu considero que eu sou um entusiasta, assim, eu me dedico, eu sou muito dedicado. Se considerar bom, não sei, eu dou o meu melhor. Eu tento dar o meu melhor sempre, mostrar o que eu tenho de ferramenta para cada personagem, me doar ao máximo. O bom ator, eu deixo o julgamento para quem vai assistir. Não, o seu melhor é suficiente hoje para você? Você é um grande modelo? Eu acho que hoje sim. Quando eu vejo meus trabalhos lá atrás, meus primeiros trabalhos, eu fui ver qual foi uma cena. Eu estava no cinema agora com o Incompatível. E o Incompatível a gente filmou bem antes da pandemia. Ele foi ser lançado só agora. E eu fui assistir e assim, eu olhei e falei, caramba, faria hoje completamente diferente. Ou seja, você acha aquém do que você poderia fazer de melhor hoje. Sim, mas naquele momento era o que eu tinha, era a ferramenta que eu tinha. Eu não posso me cobrar de uma coisa que naquela época eu não tinha mais ferramenta para dar. Entendeu? Então hoje o que eu tenho de ferramenta eu me considero bom. Mas a hora que eu olhar lá na frente e falar, caramba,
Mas naquele momento, se eu ficar recriminando o que eu fazia lá, eu não nasci pronto, eu vou construindo, entendeu? Então, assim, hoje sim, considero que tô pronto pro mercado. Mas naquela época, quando eu fui aprovado pro filme, eu também achava que eu estava pronto. E aí, quando eu fui ver, que foi em 2017, foi lançado agora, em 2022, entendeu? Aí, a hora que eu olho aquilo lá, e naquela época eu achava que eu estava pronto, aí eu vejo e falo, caramba, meu, eu podia ter sido muito mais, mas naquela época era o que eu tinha de ferramenta. Então, assim, se eu me cobrar de uma coisa que naquela época eu não tinha esse embasamento que eu tenho hoje, eu vou entrar numa cápsula e entrar em depressão, né? Sempre estar melhorando, né? Mariano, a gente vai entrar agora na segunda parte da nossa entrevista e que a gente vai adentrar para além do seu corpo belo e jovem, na sua alma. Vamos para o íntimo e pessoal com a vida de Mariano. Mariano, você falou que você tem, de uma maneira muito madura, limitações como ator, principalmente vendo seus trabalhos do passado. Quais são as suas limitações como pessoa? Aonde que o ser humano Mariano falha para você hoje ainda? O que você precisa melhorar? Acho que o Mariano precisa melhorar em muitos aspectos. É difícil Me fala uma coisa. Pontuar um. Eu acho que como pai a gente sempre tem que melhorar. Eu acho que eu sou um grande pai, mas ainda quero melhorar muito. Acho que o aprendizado O sentido da sua vida é seu filho? O sentido da minha vida hoje é meu filho. Hoje é. O sentido concreto. Hoje é. Você sempre quis, você ainda quer, você tem essa esperança de constituir uma família novamente? Eu acho que... Porque você é um homem muito bonito, muito assediado, é um homem realizado, em grande medida, e você é um homem muito procurado. Existe essa dicotomia, né, do desejo das pessoas, das mulheres, dos homens, que seja por você, e a questão do sacrifício de se castrar em nome de um casamento. Você se castraria, você abriria a mão de todas as mulheres que te desejam durante a sua vida por causa de uma só pessoa, de um casamento, de um filho, de uma só pessoa que, em alguma medida, em algum ponto da sua vida, você vai perder o tesão. O casamento contempla esse sacrifício, você estaria disposto a pagar esse sacrifício? Muito legal essa pergunta, é muito legal. Já se passou essa situação na minha vida, recém-término. Hoje não. Hoje eu não tenho, também não estou nesse momento atual, nesse sonho, com essa busca de construir família novamente. Mas durante esse recém-término, rolou sim essa castração mental, esse martírio pessoal, até porque é aquilo também, né? O artista gosta aí pisciano desse drama, né? Eu sou pisciano, né? Então a gente entra num drama, e aí eu fui morar sozinho, e foi a primeira vez que eu morei sozinho em São Paulo na minha vida, porque eu sempre morei com amigos, eu sempre dei prioridade em dividir apartamento, porque eu gosto de conversar. Então, quando eu ficava sozinho, eu ia pro meu quarto. A gente dividia o apartamento, cada um tinha o seu quarto. Mas normalmente ficava na sala, cozinha, batendo papo. Enchi o saco, vai pro quarto, lê o livro. E foi a primeira vez que eu morei sozinho, foi numa separação e quando eu era pai. Então, assim, rolou essa castração, rolou essa depressãozinha sozinho, de aprender a lidar sozinho, de aprender a conviver consigo mesmo. E aí foi só livros e papel e caneta. E rolou sim. Agora, hoje em dia não mais. Hoje em dia acho que... Mas também foi quando aconteceu com a mãe do meu filho. Eu não procuro não esse amor. Eu vivo. Você não quer viver um amor eterno? Eu vivo. Você não acha que amar é querer também amar uma pessoa, para além daquela paixão espasmódica de uma vida? Viver, a gente vai ter tesão, vai ter paixão em vários momentos da vida. Mas você não acha que amar é querer amar uma pessoa? Você não quer amar uma pessoa eternamente? Você acha que você não precisa disso? Não, eu acho que pode... que assim, não é que eu não quero. Eu acho que essa não é uma busca, mas eu acho que ela acontece. Como foi com a mãe do meu filho. Na mãe do meu filho, eu conheci ela, tinha passado pouco tempo do Mister Brasil e tinha acabado de entrar para das 9 na Globo. Então assim, eu estava com um leque bem amplo de contatos sexuais. Sim. E aí aconteceu com a mãe do meu filho que as coisas foram tombando essa proporção. Mas e o outro leque de contatos sexuais? Você deixou para trás? Você sempre foi fiel, Mariano? Não sempre fui fiel, não. Eu sempre fui adolescente vagabundo. Não sempre fui fiel, não. Isso fui construindo com a maturidade. Isso foi com os anos mesmo. Eu sempre fui um cara que... A sua mulher você foi fiel? A minha mulher eu fui fiel. A mãe do meu filho.
Sim. Agora, depois, antes disso, eu fui um cara que eu fui muito vagabundo e a arte foi me libertando também dessas coisas, porque eu vim criado num padrão de meu pai e minha mãe estão juntos já A quase arte te 5 libertou anos. do quê? Da construção de um casamento? Não, da construção de tudo tem que ser, isso é certo, isso é errado. Eu fui criado em berço evangélico por pais do interior do Paraná. Meus pais são casados até hoje. Então, assim, Tá, tudo é então pecado, é do capeta, O que é errado. é certo? Existe noção de certo e errado pra você hoje? Você acha que Ponto de um vista. cara que trai a sua mulher ou que fica com outras mulheres dentro do casamento, você acha equivocado? A arte te libertou dessa Não. obrigação matrimonial? É isso que Não, tá querendo isso dizer? depende de um consenso Conjugal. entre os dois. É, tem um consenso. Se o cara, ele prega uma monogamia e aí ele sai Qual era traindo... o acerto entre você e sua mulher? Não, ela sempre foi de monogamia. Ela nunca E foi... você? Eu também sempre fui da ideia da monogamia. usou 3 segundos pra Porque responder. o que acontece? Mas aí entra um lado machista. Machista, por quê? Eu sempre fui da ideologia da monogamia, porém mulher? queria pegar. Porque eu queria pegar outras mulheres, mas eu não queria que ela pegasse outro cara. O homem é mais promíscuo, então a mulher pode ficar mais... entendi. Por isso é um ponto de vista negativo machista. Porém, se a gente nunca teve um acerto porque eu não aceitava que ela tivesse outro cara, eu também não poderia. Aí tem que ser uma coisa que tem que ser E você válida se castrou, para os e dois. Você limitou seu desejo. Limitei justamente nessa situação. Mas aí eu queria fazer uma pergunta mais contundente. Você falou que você não tem, nesse momento, hoje, o desejo de constituir, de construir uma família. O que você quer, hoje, construir enquanto pessoa, Mariano? É uma profissão? É a profissão de ator? Que tipo de modelo de construção pessoal você quer legar para o seu filho nesse sentido? Eu acredito que para o meu filho, eu acho que eu tenho a ideia de passar uma imagem do que é o que eu prego, que é uma pessoa que passou por esse plano terrestre fazendo o bem, compartilhando o bem. Eu gosto da ideologia de fazer o bem ao próximo. Acho que só assim a gente pode ter um futuro aí na humanidade. E profissionalmente eu tenho, o meu sonho é a realização mesmo do reconhecimento profissional, não da fama e da celebridade, mas de ser bem remunerado por ser um bom profissional. Você ter esse reconhecimento, vou contratar ele porque ele é um cara que ele vai segurar a onda ali a hora que der o texto e ele faz muito bem feito o que ele se propõe a fazer. E para o meu filho a ideologia mesmo do bem, né? O amor ao próximo. Tá. Senhor Mariano, você está fazendo agora, abrindo um OnlyFans. OnlyFans, para quem não conhece, é uma exposição, está querendo abrir, é uma exposição midiática da sua intimidade, em geral, da sua intimidade sexual. Isso está na sua construção de um bom profissional? Então, vamos lá, a informação está equivocada aí. Não estou abrindo, não. Está querendo abrir? Está tendo uma demanda? Então, o que acontece é o seguinte, eu já fiz alguns trabalhos de detalhes de moda, tanto pé, mão, barba, e eu tenho um público que admira demais os meus pés. E assim, eu tenho um público muito grande que eles ficam pedindo para eu criar esse OnlyFans de pé. Eles querem ver o meu pé, a sola do pé, a planta do pé, dedo. Eu recebo muito direct de pessoas, e a grande maioria homens. Tem mulheres também, mas a grande maioria homens, que querem beijar, que querem cheirar o meu pé, que querem fazer massagem. Então, assim, pela demanda que se tem, seria um canal que eu poderia... Talvez, não sei, porque eu não abri, e também não vou abrir, não pretendo não, por enquanto não sei, não posso dizer o dia de amanhã, mas hoje digo que não. Seria um canal que eu poderia ganhar grana, eu acho que pela demanda, esse é criar um OnlyFans que não me prejudicaria nada na minha ideologia, como ser humano, mas eu acho que me prejudicaria como ator. Eu acho que o mundo do audiovisual rola um pouco de preconceito, mesmo sendo uma coisa, um OnlyFans de pé, que vai aparecer só pé, não tem nada sexual. Não, veja bem. É claro que alguém que quer ver seu pé, um homem ou mulher que seja, quer ver seu pé não por uma questão artística, mas por um fetiche exclusivamente sexual, uma atração que tem por uma parte determinada do seu corpo. Em que medida você acha que isso difere de algum tipo de, vou falar uma palavra dura aqui, de prostituição, assim?
é uma prostituição. Tem gente que fala que o OnlyFans é uma espécie de prostituição soft, que você vende virtualmente um princípio de desejo em relação à anatomia do seu corpo para que outros possam consumir. Você concorda com isso? Ou que tipo de trabalho você enquadraria, que você definiria que é alguém que vende uma foto, uma pack do pezinho no OnlyFans? Qual que é o mérito desse trabalho? Sem nenhum preconceito. Não, sem nenhum preconceito. O meu, que eu também faria, eu inclusive não tenho preconceito algum, eu faria amarradão pela grana. Então, fetiche, cada um cuida do seu, mas meu pé, para mim, não é um órgão sexual. Para mim, a prostituição seria... Mariano, tudo é órgão sexual para quem deseja. Então, tudo bem. Eu estou dizendo o meu psicológico, a minha aceitação, tranquilamente. Qual é a diferença de você vender uma foto pelado ou do seu pé nu? Se a pessoa tem tara ou no seu genital, ou na sua orelha, ou no seu nariz, ou no seu pé. Existe alguma diferença nesse sentido? Aí é uma opinião, na minha opinião pessoal, completamente. Pô, eu vou mostrar o meu pênis, é completamente diferente de eu mostrar meu pé. Meu pé é tranquilo, ando descalço pra tudo que é lado. Agora, eu não vou andar pelado em qualquer lugar. Veja bem, no Egito Antigo, eu tenho tara por pés femininos, tá? Não é o seu. Tenho tara por pés femininos. No Egito Antigo, eu já contei essa história aqui, inclusive. As mulheres andavam com o pé calçado e com o seio à mostra, porque ninguém dava bola para seio naquela época. Ou seja, o fetiche sexual varia de cultura, de lugar, de geografia, de história. Então, os caras e as mulheres que têm tara para o seu pé, eles acham que seu pé é um órgão sexual tão desejável quanto sua genital, seu nariz, seus olhos e sua bela boca. Então, você não acha que estaria vendendo o seu corpo virtualmente quando você expõe seu pé no OnlyFans, não? Se for analisar por esse ponto de vista, pode ser que sim. Eu não vejo desse ponto de vista, dessa forma. Desse ponto de vista que você citou, pode ser que seja visto assim. Do meu ponto de vista, não. Para mim, a aceitação da minha parte, eu só não faço realmente por medo do boicote do audiovisual, que é o áudio que eu almejo ter o meu reconhecimento profissional. Porque, fora isso, tranquilão. Tiraria meu calçado aqui agora. Tira e mostra o pé pra gente, pode ser? Você quer uma opinião? Vai me dar uma opinião? Eu não vou dar opinião porque eu sou hétero, machinho, normativo. O público quer ver o seu pé. Eu gostaria de uma opinião. Eu dou opinião. Bom, então eu vou tirar. E eu não passei creme, não hidratei, tá tranquilo. Então, de repente, se tiver ressecado, eu queria... Aqui. Olha o pé de Mariano. Basta ou... O pé de Mariano... Olha, Bé, eu vou te dar um parecer... Olha o pé de fetiche aí da turma. A turma aí que acompanha, que tem o fetiche por pés... Aí o pé do Mariano, esse é o pé direito. Levanta o pé, mostra a sola do pé. Cadê qualquer? A gente tá nessa. Você tá mostrando seu pé de graça, sem cobrar nada. Olha só. Aqui é um OnlyFans gratuito. Pra todo mundo saber. Você quer o meu parecer? Quero. Meu parecer é muito simples. Eu gosto de pés de moças, pés femininos. Se você é um cara bonitão, algum dia fizer uma cirurgia de redesignação sexual e transformar numa grande mulher trans, boa parideira, talvez eu ache seu pé mais bonitinho nesse sentido. Mas ele é bem feitinho, tá bem feitinho. Obrigado, tá bom? Obrigado. Pois é, então, é isso. Mas eu não teria problema nenhum em fazer o OnlyFans de pés. Eu só você acha que você tem medo do preconceito da classe. Mas você tem um preconceito, você se sentiria diminuído ou menor por vender fotos e imagens do seu pé ou de qualquer parte do seu corpo? Eu só não faço realmente com medo do boicote profissional. Eu não tenho problema algum. Tá bom, Mariano, para fechar essa entrevista, você teve uma carreira e ainda luta, né, como lutador tal. Você dá porrada porque você tem raiva de quê? Você é um cara bonito, você é um cara bem-sucedido, foi um adolescente que teve uma vida bacana. O que você teve raiva? Seu pai parece que faliu em alguma medida. O que você tem mais raiva na vida que você tanto gosta de socar e dar porrada? Por que você extravasa essa sua raiva na luta? Hoje a luta na minha vida já virou um hobby, né? Hoje já não tem mais essa raiva, esse ódio todo aí. Às vezes bate com algumas coisas, alguns problemas que a vida dá, a vida aparece. Porém, na minha adolescência eu fui bem rebelde. Contra o quê? Eu acho que a adolescência é essa produção hormonal muito grande e, de repente, eu fui de um berço de classe média alta e meu pai saiu de onde ele trabalhava no banco, montou uma empresa, essa empresa faliu. E essa falência no interior parece que pesa mais, porque, de repente, você não tem mais acesso a tudo que você tinha. E aí, com esse tanto de hormônio, de adolescente, isso acho que mexeu muito com a minha cabeça e eu
extravasava, gostava de extravasar fazendo essas coisas erradas, de porrada, de briga, de sair, beber e fazer arrumar, mas coisas de adolescente. E aí meus pais, para canalizar essa energia, para não ter um filho briguento numa cidade interior onde todo mundo se conhece, mal falado, tentaram canalizar essa energia na luta, para eu extravasar isso, para não ficar saindo na rua arrumando confusão. E aí eu me encantei, né? Foi acho que minha primeira grande paixão pela luta. E nessa época eu comecei a lutar, me dedicar, queria competir, ser campeão mundial. Na época do Pride, do Vale Tudo, não era esse MMA, era Vanderlei Silva. Então, assim, era a galera que me inspirava e eu queria isso para mim. E aí foi uma válvula de escape que depois, com o tempo, foi virando um amor. E hoje não tem mais essa rebeldia, já não está mais presente nesse ponto. Até uma rebeldia com o gênero de Bukowski, que eu me amarro na literatura de Bukowski, mas é mais na literatura. A porrada hoje em dia, para mim mesmo, virou um hobby. Meu caro rebelde maduro, para fechar mesmo, você já foi rejeitado? Familiar não, acho que por mulher já. Acho que depois da falência do meu pai, o interior, eu acho que pode ser que eu esteja completamente equivocada, mas é uma visão minha, muito pessoal, que as pessoas veem muito o que você tem, né? Porque maturidade só nasce do não. Você já teve muito não na vida? Ah, até hoje, né? Eu faço teste e levo não. Vida de moda, pô. Meus primeiros 3 anos em São Paulo, eu paguei meu curso de teatro, minha família estava sem grana, não tinha como me bancar, eu paguei trabalhando de garçom. Então, tipo, foram 3 anos que eu ostentei o nome de uma grande agência do Brasil, mas eu não trabalhava com moda. Eu trabalhava de garçom para pagar meu curso. Eu não tinha grana para pagar meu curso. Todos os testes era não. Tanto é que foi 8 anos depois que eu fui aceitar o convite para participar do Mister. Porque era só não. Então, eu tinha que me preparar, mas eu levei não para caramba. Você vai ver Gisele Bündchen levou não para caramba. Você vai ver Rodrigo Santoro levou não para caramba. Então, assim, o não faz parte da vida do artista, né? E acho que é até um certo patamar de reconhecimento profissional que você começa a ser convidado para os trabalhos. Muitos não, é muitos. Okay, querido. Querido, agora, para subverter o final desse programa, você faz uma pergunta para mim. Uma pergunta para você, como você já pediu para ver o meu pé. Sua curiosidade jornalística. Então, como pediu para ver, eu gostaria de saber se você tem vontade de fazer um carinho, uma massagem? Não, agradeço. Muito obrigado. Tá bom, vou aceitar ou não. Se você se transformar numa bela mulher trans, fizer uma cirurgia de redesignação sexual, eu já falei aqui nesse programa, já confessei que algumas transexuais me deixam confuso. Se você tirar o seu órgão genital e se transformar numa belíssima mulher, boa parideira, com ancas largas, quadris largos, glúteos voluptuosos, a gente pode conversar algum dia, tá bom? Tá bom. Valeu, querido. Imagina. Muito obrigado pela entrevista. Bom, seguindo o fluxo da invertida, agora quem pergunta é você. Pergunte ao Adriles. Lucas Carneiro pergunta: visões de mundo opostas em um relacionamento amoroso se sustenta? Olha, visão de mundo oposta no relacionamento amoroso não tem a menor chance de se sustentar. Tudo bem, a gente é contrastante. Todo relacionamento socioafetivo, amoroso, sexual, se sustenta exatamente por uma diferença. Homens e mulheres se atraem, às vezes homens e homens, mulheres e mulheres, mas com contraste de opinião, contraste de visão, contraste de percepção. Mas um total desajuste de visão de mundo é receita fácil para fracasso. Maurício Bari pergunta: devo confiar em um BBB? Olha o que deu até agora com outros BBBs. Veja bem, eu acho que você deve desconfiar do seu preconceito. Eu acho que você deve justificar a sua admiração ou rejeição a uma pessoa pelos seus atos, suas ações, sua profissão, o que ela faz na sua profissão, o que ela faz na sua condição moral, social, e não estabelecer um título provisório para você justificar o seu imenso preconceito, meu querido. Guilherme Augusto pergunta: além da Terra, qual outro planeta é plano? Todo mundo que é mais ou menos bem informado sabe que a Terra é redonda. Todo mundo que é mais ou menos bem informado sabe que planície, mais que planície, chatice, é de gente que tenta inculcar preconceitos ou visões estereotipadas de outras pessoas. A Terra é redonda, mas tem muita gente chata no planeta. Guilherme Jacobina pergunta: o que você acha da exploração religiosa na política? Toda política tem
um elemento religioso. Religioso no sentido pleno do termo, de você amar ao próximo e fazer da sua ação política um ato de amor ao próximo para melhorar a vida das pessoas. Se você explora isso de maneira benéfica para o bem da comunidade, o bem da cidade, da comunidade, de um país, você está sendo ao mesmo tempo um ótimo religioso e um ótimo político. Agora, se você demagogicamente usa princípios e preceitos religiosos para ascender na vida política, você está sendo exatamente uma versão renovada de Lúcifer, de capeta, da política. O Inclassificável dessa semana acabou. Não se esqueça de mandar suas perguntas aqui, para o nosso programa. Algumas serão selecionadas e respondidas. E me siga nas redes sociais. Adriles Jorge, com 2 L's, no Facebook, no Instagram. Adriles R. Jorge, no Twitter. Te vejo na próxima semana. Até breve, até sempre. Amém. Fim.